Olá pessoal, meu nome é Rafael Santos e estamos aqui de volta na DR. Você usa regras da casa e sua extensão da pergunta se você acha certo ou não usar regras da casa. E agora vamos para as suas respostas. Vamos ver as suas respostas e comentar sobre elas e aí enriquecer esse vídeo sobre esse tema bem bacana. E por que eu falei sobre esse tema? Só dá uma olhada no vídeo aqui da primeira parte, quando eu joguei essa pergunta para vocês, e aí vocês vêm para cá para ver as respostas. Achei muito bacana porque ainda bem, porque eu gosto disso, teve dois polos de opiniões, pessoal que concorda e pessoal que não concorda, e ainda teve opiniões no meio falando sobre balancear esse uso de regras. Então, muito legal vocês terem participado. Vamos ver agora suas respostas aqui no YouTube e algumas respostas colhidas de outros locais que eu postei esse vídeo. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, desse tipo de vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos para assim a gente ver que dá certo e aí a gente volta com mais DRs desse tipo, tá bom? Então vamos para a vinheta e depois para a resposta. Então temos aqui o Guilherme. O pior das regras da casa é quando são decididas no meio do jogo, principalmente quando você está para vencer. Alguém disse que você não venceu porque tem a regra X, a galera concorda para seguir o jogo. Tirando essa safadeza, sou favorável em adaptar o jogo para que todos possam jogar, tirando regras mais complicadas para incluir crianças e idosos, ou adaptando o jogo para que possa ser jogado com menos pessoas do que o mínimo que o jogo determina. Exemplo, um jogo de no mínimo 4 pessoas sendo jogado por 2 com regras adaptadas. Claro que com todas as mudanças bem determinadas antes de começar a partida. Eu vi que tem certo rancor aí, Guilherme, sobre essa criação de regras no meio da partida. Eu acho que essa primeira parte da sua resposta leva muito aquele tipo de jogador que a gente fez no DR também, que o esquecido, né? Que esquece de contar uma regra que tem no jogo. A não ser que você esteja falando de tipo... eu vou dar um exemplo bem recente que meio que não é com um jogo tão sério, né? Como foi durante Imagem e Ação, a gente tava vendo que o grupo tava ganhando muito ponto e só passava a bola para outra equipe se essa equipe aqui perdesse, né? E eles estavam sempre ganhando, sempre ganhando, sempre ganhando, então a pessoa ficava vendo navios. Então, no caso, foi criada uma regra durante a partida que era assim, durante a trilha de pontos, que você, se cair o pino lá, fazia uma mímica para geral, todo mundo tentar acertar. E quando jogava o dado, às vezes passava por ela e nem acontecia isso, o pessoal que estava ganhando. Então foi criada a regra no meio do jogo para que pudesse pelo menos dar chance para o outro time. Aí eu acho que não assim, é mais ou menos isso que eu acho que pode ter acontecido nesse jogo, que talvez seja o jogo mais sério no seu caso, que eu acho que você ficou irritado, né? Porque a pessoa, se você pensar bem, criar regra no meio do jogo é meio tenso, porque por mais que vocês percebam que isso aqui o cara tá muito na frente, alguma coisa assim do tipo, eu imagino que todos estavam aptos a fazer isso que você fez durante a partida, né? Então não tinha nada de injusto. Então é realmente tenso criar regras no meio da partida. Agora o cara esqueceu a regra e lembrar da regra, como a safadeza que você falou, também não dá certo não. Se esqueceu, deixa esquecido e bola pra frente. E muito interessante isso que você falou sobre a adaptação de regras para idosos, crianças, a necessidade que você tem ali durante a sua jogatina, né? Eu acho muito legal para crianças, porque assim, certo que existem jogos para crianças, e jogos para crianças eu não mudo muito as regras, né? Ou não mudo mesmo as regras, porque já que é feito para elas, então vamos lá. Mas assim, como com a Amanda, por exemplo, ela não dá para jogar o jogo exatamente como se joga. Então a gente vai no passo a passo para poder ela entender as regras do jogo. Monstro das Cores foi muito legal porque ele não tem tantas regras assim, e ela, mesmo com a idade de 3,5, ela já entende como fazer o processo das regras. Mas outros jogos, como Uno Dados, que eu jogo com ela muito, que é esse aqui, com certeza ela não joga com as regras de Uno Dados. E aí a gente vai brincando com
se você rolar os dados e sair uma cor igual a cor que está na pool do meio, você pega as cores, ou cores ou números iguais, ela tem que definir qual ela quer. Pega aquela quantidade de dados para ela, e aí é a minha vez de jogar com uma certa quantidade de dados, e aí a gente vai criando essa regra diferente do Uno Dados para depois, quando ela estiver apta a entender as regras, ela jogar. Então também acho válido regras da casa para jogos de assim, você fazer o desenvolvimento do caminho das pessoas que precisaram dessas regras da casa. Então eu acho muito bacana. Agora, essa de transformar jogos que eram para no mínimo 4 pessoas para 2 pessoas, o exemplo que você deu, whatever, eu acho que é um limiar muito tenso, porque assim, modifica assim a experiência de jogo. Se ficar divertido para vocês, beleza, mas eu acho que dá mote para deixar uma coisa muito quebrada, né? Então, jogos de 4 pessoas e aí joga com 2, aí cada um com 2 facções e não sei o que, assim, se não foi feito para ser assim desse jeito, talvez quebre o ritmo do jogo. Então, eu já não gosto de mexer tanto na quantidade de jogadores. O Merlin aqui foi bem categórico em algumas coisas. Eu uso, por exemplo, em Spartacus, só é permitido andar para frente na arena, para os gladiadores não ficarem correndo um do outro, gerando gasto de tempo desnecessário. Eu já vi essa variante de jogadores, né, que fizeram para realmente ganhar tempo na partida, né? E Takenoko, ao rolar o dado de clima naquela rodada, um dado serve para todos os jogadores, pois a aleatoriedade total, uma rolagem de dado por jogador, deixa o jogo injusto, pois há climas bem mais fortes que os outros. Se o designer quer que tenhamos a experiência de que ele imaginou, que faça um jogo não quebrado. Infelizmente, jogos quebrados são publicados. Abraço. E ele até falou sobre o Takenoko, que é um jogo que eu gosto muito. Eu não criei essa regra porque se a rolagem de dados não está me ajudando, eu crio outra estratégia para tentar vencer. No meu caso, eu sou mais do tipo tentar ao máximo não criar regras da casa por um capricho assim meio de isso aqui seria mais interessante. Eu me pensando que algo do jogo seria melhor. Se o jogo está feito desse jeito, acho que segue o jogo desse jeito. É só se ficar algo muito óbvio da quebradice do jogo, né? E aí, como ele está falando aqui no exemplo do Takenoko, ele diz que é o dado. Mas como é uma coisa já feita para ser aleatória, eu não mexo nisso não. Principalmente porque eu gosto de aleatoriedade, né? A Janice diz: normalmente usamos as regras da casa quando não dominamos o manual do jogo. É comum quando estamos jogando pela primeira vez um determinado título, as dúvidas vão surgindo e as regras da casa vão sendo aplicadas. Depois da primeira experiência, voltamos a ler o manual novamente e aplicamos as regras corretamente para a próxima partida. E sim, muda a experiência do jogo. O jogo pode ficar mais difícil ou mais fácil, além de afetar o equilíbrio das partidas. Se já está concordando na utilização das regras da casa, mas a forma como ela utiliza as regras da casa é bem mais tranquila, porque na verdade ela não está propositalmente mudando o jogo, as regras do jogo para para o gosto da mesa dela. Tipo, ela tá fazendo as regras da casa porque durante a partida a pessoa ou esquece uma regra, ou então entende diferente, ou fica com a dúvida de interpretação. Esse poder é assim ou é assado? E aí todo mundo concorda que é assado. Aí beleza, aí depois quando descobre que não era de um jeito, aí volta a entender, interpretar e tal, e aí procura saber, e aí joga novamente do jeito correto, né? Como o jogo foi feito para ser jogado. Agora vem uma opinião forte contra as regras da casa. Juliano combateu, já viu que combate? Completamente contra as regras da casa. Acho que o jogo foi desenvolvido e testado para trazer a melhor experiência naquilo que o design pensava. Usaria somente no caso de dificuldade no entendimento da regra, mas pesquisaria para trazer o que é correto. Então meio que anda ali com o Janis, na opinião, durante o processo, mas aí ele já fala que vai pesquisar antes para tentar trazer o que é mais certo. Só para usar como exemplo o caso que você citou de usar as fichas abertas no No Thanks. Estraga totalmente a ideia do jogo, já que um determinado jogador interessado na carta vai deixar rodar por mais tempo para pegar o máximo de fichas possíveis, prejudicando mais ainda o jogador que já tem menos fichas. Mas é aquilo, né? Seu jogo, suas regras.
eu procuro outra mesa para jogar. Uhul! Então, abraço para você também, Juliano. Victor Hugo, não vejo problema em usar. Jogamos Viticultura com regras originais e eu venci a partida sem fazer nenhum vinho, apenas pontuando com aqueles pontos das cartas. Foi frustrante até mesmo para mim que venci o jogo. Então mudamos e fizemos uma nova regra que o vencedor tem que fazer uma quantidade mínima de construções e de vinhos. Achei que ficou mais justo. Abração, pessoal. Então é seu jogo, suas regras. Não sei, talvez quantas vezes você já jogou Viticultura, se isso for algo constante seu na vitória sem precisar fazer vinhos, ou foi algo que meio que os outros jogadores também não balancearam para fazer frente a você. Então eu pessoalmente não correria tanto para as regras da casa imediatamente após a primeira partida. Eu não estou dizendo que é o seu caso, né? Depois, se você quiser botar aí nos comentários se você jogava muito e isso aconteceu, ou só foi uma vez perdida e foi frustrante, tão frustrante que ficaram traumatizados se criar essa regra. Mas eu não concordo tanto em criar essa regra da casa só porque em uma partida essa diferença aconteceu. Por exemplo, o Vasto que a gente está jogando muito, o Cavaleiro tá com muito problema para vencer. É tipo assim, ela é bombardeada por todos os lados. Tem o Goblin que lasca ela, tem o Dragão que lasca ela, tem a Caverna que lasca ela. E aí tipo a Cavaleira não consegue vencer o jogo. Mas isso é porque eu ainda não joguei com ela numa partida com mais pessoas. Porque eu acho que às vezes é o jogador que está jogando que não cria o combo suficiente para fazer frente aos outros jogadores. Ou os outros jogadores, principalmente o da Caverna, não está sabendo equilibrar os alvos. Ele não pode focar tanto na Cavaleira, tem que focar nos outros personagens, senão realmente vai ficar tenso para a Cavaleira. Então, esse equilíbrio que às vezes é os próprios jogadores que tem que fazer, não é problema do jogo, entendeu? Então, nesse caso que eu acho difícil assim analisar se você jogou uma quantidade de vezes X para realmente criar uma regra da casa. Então, mas se está funcionando para vocês, eu só fiquei curioso para saber quantas vezes vocês jogaram o jogo para ver se essa vitória só pelos pontos da carta deu certo. Eita, mais um contra. Alessandro Carpinelli. Sou contra as regras da casa. O jogo foi feito para ser jogado daquele jeito. Sempre leio o manual antes de jogar e vejo vídeos de youtubers diferentes falando do mesmo jogo para não haver dúvidas nas regras. O que faço também é simular a partida com o manual do lado, porque quando eu for explicar o jogo para alguém que está jogando aquele jogo pela primeira vez, posso citar exemplos e explicar de maneira mais clara e objetiva. Eu também faço esse tipo de coisa para ensinar as regras do jogo. É jogar o jogo sozinho e não só com um personagem, né? Tipo, criando outros jogadores e simulando a partida inteira para entender como funciona as mecânicas do jogo. Devo dizer que é bem gratificante porque eu sempre venço, mas eu também sempre perco. Então eu aprendo a perder vencendo, jogando sozinho como se fossem vários jogadores. Mas não é o ponto sobre esquizofrenia aqui, o ponto é a regra da casa. Então aqui ele mais comenta sobre como evitar as regras da casa, entendendo por completo o jogo. Porque às vezes as pessoas às vezes não entendem algumas regras de jogo e acham que o jogo não dá certo de uma maneira X ou Y, já quer botar essas regras da casa para consertar o jogo, né? E aí tem muito da interpretação das regras, se elas estão corretas. E se o cara tiver certeza absoluta que está correta, ainda falta também uma certa experiência de jogatina para realmente identificar os seus próprios playtests do jogo, que não é seu, é de outro design, né? Os seus próprios playtests em grupos para ver se alguma coisa realmente está quebrada. Se realmente tiver, e aquele negócio, né? Suas regras, seu jogo. Não, seu jogo, suas regras. O Alessandro Ferreira disse: eu uso regras da casa em boa parte dos meus jogos. Acho que sim, as regras da casa afetam a experiência, mas creio que a ideia é exatamente essa. Quando uso regras da casa é para corrigir coisas que não me agradam ou não agradam o grupo. Lógico que antes de sair criando regras da casa é importante jogar o jogo algumas vezes. Como eu estava falando. Para ter certeza que é necessário adaptar o jogo ao seu grupo, ou se vocês é que não entenderam a pegada direita. Boa, exatamente isso, a gente está conectado.
Mas eu, por ser meio que ter toque assim até de regras, eu acho que eu ainda jogo com as regras, mesmo que esteja achando que tá injusto de alguma maneira. Mas enfim, o Gustavo Rocha foi bem categórico: não gosto, não apoio, não uso, aqui não rola, abomino. Então ele é mais centrado nas regras do jogo mesmo e nada de facilitar ou dificultar as coisas. Vamos jogar o jogo como ele é. A Jessica Gupter falou e até teve proliferações na resposta dela. Normalmente eu prefiro me ater às regras originais mesmo, mas tenho minhas duas house rules do Pablo. Não uso os tomates e vale cantar em qualquer idioma, não só em inglês e português, desde que as palavras sejam as mesmas equivalentes. Também prefiro jogar os Pandemic sempre com as cartas abertas, mas nem conto porque é uma opção que existe como observação no manual mesmo. Então se tem no manual, uma variante de manual, não é encarada como regra da casa não. No Facebook teve algumas respostas legais. O Egon Araújo falou: jogo é só um game system, todo jogo deve ser adaptado e corrigido pelos jogadores. Essa foi uma opinião super categórica também, que eu não concordo, assim, não acho. Quando eu desenvolvi a pergunta na descrição mesmo do vídeo, eu meio que também quis comparar os jogos a, não obras de arte, mas um produto que não era só um produto físico, assim, um produto que ao ser adquirido se torna propriedade daquela pessoa que adquiriu. Como você está falando aqui, como um game system, e você usa do jeito que quiser. Eu acho que também tem o sentimento, a ideia do design e como ele quer que você jogue o jogo, como tem a experiência do jogo através dos olhos dele, né? Então eu acho importante também você compartilhar essa experiência desenvolvida pelo design para você ter. O Júnior Magno falou: não, sou contra também, uso variantes e mudanças oficiais, mas sem house rules. Então, o regras da casa, ele não usa, mas usa ratas e textos oficiais de jogos que os designers perceberam que tem algumas coisas erradas no jogo. E aí que entra a questão por trás, né? Quantas pessoas fizeram regras da casa para poder evitar... Caraca, doido! Mas aí vem aquela coisa por trás. Quantas pessoas estavam criando regras da casa para equilibrar algumas regras que eles achavam erradas no jogo e que eles tentaram corrigir. E aí quantos entraram em contato com os designers ou com a editora comentando isso, ou então reviews, os criadores de conteúdo falando, criticando, e aí meio que junto dessa percepção de regras erradas, as pessoas criavam regras da casa para poder corrigir isso. Então você pensa também que as regras da casa também são interessantes de serem criadas se elas forem espalhadas para as outras pessoas, né? Para as outras pessoas terem conhecimento dessas regras da casa e chegar nos ouvidos da editora, dos designers, para eles mesmos verem que o jogo realmente está com alguma coisa quebrada e errada e eles adaptarem e criarem as variantes oficiais. Então, com essa resposta dele aqui, você cria aquele pensamento do tipo: existem jogadores que preferem jogar várias vezes o jogo para entender realmente se o que ele está vendo ali que está errado é realmente errado e é necessário criar uma regra da casa para passar por aquilo. Existem aqueles que a experiência do jogo é como ele foi desenvolvido e aí segue jogando ele até que as editoras, os designers realmente cheguem lá e olhem, isso aqui realmente está quebrado, vamos mudar isso aqui com essa variante oficial, essa errata oficial. E tem aqueles jogadores que não é que os outros não se divirtam, porque eles se divertem dessa maneira, como é o seu jogo, suas regras, mas assim, aqueles que vai acima de tudo para a diversão deles, eles mudam o jogo do jeito que quiser para poder se divertir e tal. O jogo é um produto que vem para eles e o que eles acharem errado eles mudam na hora. Mas assim, tem os outros que se encontram uma dificuldade, já vai criar uma regra para pular essa dificuldade sem elaborar muito essa análise de se era realmente necessário que é a regra da casa. Então vocês viram aí que são vários tipos de jogadores e utilizações da regra da casa ou não, e seus argumentos
para utilização da regra da casa ou não. Se gostaram desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos para a gente colocar mais vídeos desse tipo, esperando as respostas de vocês e ter uma boa discussão sobre um tema específico, tá certo? Muito obrigado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva para ver os vários vídeos que a gente tem aqui. Clique no sininho para ver as notificações de novos vídeos e até a próxima, pessoal. Tchau!